Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 23 de dezembro de 2025, a lição 13 de hoje, ela tem como título Livres para Servir. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Josué, capítulo 24, dos versículos 15 até 21. E aqui o que nós vemos é que Josué, como um líder consagrado, um homem realmente dedicado ao Senhor, ele faz um apelo para o povo de Israel, para que eles se mantivessem firmes ao lado do Senhor. E ele menciona: olha, já que vocês não querem servir ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que está lá em Josué 24:15. E Josué aqui procura tocar no coração profundamente de cada israelita e desafia as pessoas a escolherem a salvação, a Deus Yahvé, ou a perdição servindo a deuses falsos. E assim, o povo de Israel deveria escolher a quem eles deveriam servir, né? E Josué respeitava, né, o livre-arbítrio de cada pessoa e desejava que Israel servisse ao Senhor por livre escolha e não por obrigação. Essa era a ideia apresentada na narrativa de Josué, que ele usa o verbo escolher, que está em Josué 24:22, e também outras passagens que aparecem como o termo bakar, do hebreu, que escolher descreve a eleição de Israel como um povo realmente separado, um povo realmente santo, que está lá em Deuteronômio 7:6 e Deuteronômio 7:15, Deuteronômio capítulo 10, versículo 15. A advertência que Josué faz aqui não era para jamais desencorajar ou impor, para alertar ao povo que servisse ao Deus Yahvé, mas que ele estava mencionando que para servir o Deus Yahvé, eles precisavam e exigia fé, perseverança, obediência, compromisso, que ele fala aqui em Josué 24, versículo 19 e 20. Mas a resposta do povo de Israel foi esplêndida, positiva. E a reação de Josué ao ver a resposta foi em decorrência dele conhecer bem o povo de Israel, tanto na primeira geração, assim como na segunda geração, porque eles tinham sempre a inclinação para a idolatria, eles tinham uma natureza pecaminosa. E isso todos nós temos, essa natureza pecaminosa, que nós herdamos desde o pecado de Adão e Eva. Josué havia conhecido a instabilidade da primeira geração, onde ele teve a oportunidade de participar bastante ao lado de Moisés, onde essa primeira geração havia prometido também obedecer a Deus, que está lá em Êxodo 19:8, Êxodo 24:3, mas que eles, como um povo santo, um sacerdócio real, eles haviam esquecido rapidamente das promessas divinas, que está lá em Êxodo 32. E assim Josué, por meio da retórica, né, ele desejava conscientizar os israelitas de algumas verdades. Primeiro, Josué exige uma decisão de servir a Deus, e esse apelo é sério que ele fala.
ela será de moldar toda a nação de acordo com a revelação de Deus, né? Que essa decisão a transformasse a cada um. E as bênçãos de buscar esse objetivo são evidentes, mas as consequências da desobediência também devem ser compreendidas e observadas. O perdão dos pecados não é um direito inalienável da humanidade, mas um milagre pela graça e pelo amor de Deus. Em segundo lugar, a decisão dos israelitas de servirem a Deus, único e exclusivamente, deveria ser uma decisão pessoal, uma decisão de cada um, e não algo imposto por um líder, nem mesmo por Josué, um homem consagrado. E o terceiro ponto é que Israel deveria perceber que os líderes e os seres humanos, em geral, eles são incapazes de servir a Deus com as suas próprias forças. Servir ao Senhor não se resumia a seguir formalmente as exigências da aliança, mas requeria um relacionamento único e pessoal com o Senhor e Salvador, que nós podemos ver lá em Êxodo 20, versículo 1, e Deuteronômio capítulo 5, versículos 6 e 7. E Josué, como líder do povo de Israel, em seu discurso, desde o início, ele faz assim um resumo da história de Israel. Até aquele momento, ele queria uma resposta imediata de Israel. E ele, como um homem consagrado a Deus, que respeitava assim, o livre-arbítrio, a escolha, porém ele desejava do fundo do seu coração que Israel servisse ao Senhor, não por obrigação, e sim por amor. O Senhor desejava promover o coração de cada filho, de cada ser humano que estava ali, que eles o fizessem pelo reconhecimento e um aperfeiçoamento do caráter de cada um, que eles tivessem gratidão imprescindíveis para o crescimento e o aperfeiçoamento do caráter através do poder de Deus. Sendo a geração que desfrutava da herança prometida, que dava início a ser uma nova fase na história do povo de Deus, selar um compromisso de integridade em servir ao Senhor resultaria num forte impacto às futuras gerações que viriam. E no apelo do líder de Israel, ele usava o verbo escolher, que no hebraico é bakar, e ele menciona que o povo de Israel foi uma nação eleita por Deus, Yahvé, e que Israel era livre para rejeitar, que Israel poderia aceitar a Deus e continuar a viver, ou dar as costas a ele e serem consumidos pelo pecado. E eis que o povo de Israel dá uma resposta positiva, assume um compromisso com o Senhor, ali mesmo diante de Josué, e dizem: nós também serviremos ao Senhor, que está lá 24:18. Ou seja, quando Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eles responderam: nós também serviremos ao Senhor. E assim, o povo de Israel descreveu o Deus dos patriarcas e dos antepassados, que eles ouviram ali de Josué, que está lá em Josué 24:17-18, a quem eles estavam dispostos assim a servir com fidelidade total. E Josué faz ali um reavivamento espiritual, faz uma confirmação do compromisso com Deus, com suas promessas, que estavam em pé ainda, mesmo diante das falhas do ser humano. Deus ainda continuava a dar oportunidade, e mesmo que naquela região que existia muitos ídolos, né, que foram enterrados ali por Jacó, Josué lembrou Israel sobre o período da idolatria
e a importância deles mantiverem a fidelidade, que está lá em Gênesis 35, 2:4. E isto foi importante naquele momento para a decisão do povo de Israel. Siquém era um lugar de decisão, que foi no passado e estava sendo ali naquele momento. Um lugar para olhar para o futuro sem esquecer o passado cheio de falhas. Tal escolha determinaria não apenas o destino individual, mas também o destino coletivo de Israel como uma nação. Josué tem uma conversa especial, franca com o povo de Israel, de que servir a Deus exige um compromisso, sinceridade total, um zelo. E o povo apresenta uma grande reviravolta, onde o líder do povo de Israel parecia desempenhar o papel de um advogado do diabo. Mas como tem esses dizeres populares nos dias de hoje, né? Mas que realmente valeu a pena, porque Josué insistiu através do poder do Espírito Santo, e isso foi aberto o coração do povo de Israel. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que hoje também Deus tem falado através do Espírito Santo para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, que está lá em João 14,6. É Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre os homens e Deus, que Ele é o único Salvador, o único meio de salvação para adentrar o reino dos céus. E que você, meu amigo, minha amiga, possa realmente buscar sabedoria através das Sagradas Escrituras e que possa enxergar a verdade que está nisto, onde Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É Jesus dizendo a verdade, que Ele é o único Salvador. E que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.